Oi, pessoal, tudo bem? Bom, Dario Azevedo aqui. Estamos nesse quarto episódio da série Nossa Conexão, o canal de informações da RH Nossa com vocês, de variedades, e onde a gente procura trazer o que a gente tem de mais atual dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa rotina. Então, dentro desse mercado em si, hoje, basicamente a gente está trazendo o David Andrew, que é o nosso coordenador de inovação da área. Nós já passamos por informações de Vale do Silício, nós já falamos sobre engenharia de serviços, nós já falamos sobre planejamento estratégico e desenvolvimento de pessoas. E hoje, muito me agrada o assunto que a gente está trazendo para vocês, por isso que eu estou com o meu colega aqui, David, onde nós falaremos sobre tecnologias emergentes e possíveis aplicações que a gente tem dessas tecnologias dentro do nosso dia a dia e também o que a gente está enxergando de mercado, visto que a gente está numa rotina pesada de estudos dessas tecnologias. Então, David, antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse e aí a gente começa o nosso bate-papo, a nossa brincadeira. Ótimo, vamos lá, boa tarde a todos, né? David Andrew aqui da célula de inovação dentro da RH Nossa, né? Sou engenheiro de produção, Black Belt Lean Six Sigma, né? E estamos aí inovando junto com a RH Nossa. Perfeito. Bom, estamos falando com gente de propriedade, que ele já meteu um Black Belt em Lean Six Sigma aqui, então o nível do negócio aumentou, né? Há quanto tempo você está na nossa, David? 4 anos, né, na RH Nossa, né, junto com... A gente comecei no comercial, no pré-vendas, e viemos galgando algumas funções ali dentro até chegar na área de inovação. Então, assim, 4 anos já de muita batalha e, assim, nós estamos no dia a dia, por mais que nós não trabalhássemos juntos nesse começo, mas estávamos no mesmo ambiente físico, né? Então, a gente tem muitas ideias que convergem. Bom, mas o nosso assunto hoje é tecnologia emergente, ou tecnologias emergentes. Você hoje, como coordenador de inovação, David, independente do nosso trabalho, do que a gente está estudando hoje, quais são as tecnologias emergentes, ou o que você está vendo do mercado que você considera como mais importante? É legal a pergunta. A gente tem várias tecnologias que estão sendo estudadas hoje dentro da empresa, né? Olhando para fora, né? Que eu acho que inovação a gente sempre está olhando mais para fora para ver o que está realmente no mercado. Se eu for listar assim como a mais importante, todas são bem importantes, né? A gente tem a questão vou elencar elas, né? A hiperautomação, que está em primeiro ali, acho que para mim hoje na hype, né? Que a gente precisa associado à inteligência artificial. E nós temos também a parte do blockchain, temos o metaverso, né? Que também é uma hype. Mas a curto, médio prazo, eu acredito que hiperautomação. Você pode me falar um pouquinho mais da hiperautomação? É algo que a gente usa dentro de casa, hoje está bem fomentado dentro de casa, os nossos processos estão linkados à hiperautomação, mas para os nossos amigos entenderem um pouquinho melhor, o que é hiperautomação? Quais são os pilares e valores que ela está baseada? Então vamos lá. Hiperautomação é um conceito relativamente novo, né? Veio trazido aí pela Gartner, que é uma empresa de pesquisas e associa empresas a entender as tendências de mercado de tecnologia e de outras áreas, né? E no ano de 2021 foi lançado um relatório pela Gartner que as próximas tendências para 2022, 2023 até 2024 seria hiperautomação, né? Que é a automação dos processos, você associar algumas tecnologias, né? Mineração de processo, RPA, inteligência artificial, plataformas low code e no code, né? Então todas essas tecnologias, elas juntas, elas formam uma hiperautomação. Por exemplo, quando eu automatizo um processo através de um RPA, eu tenho uma automação, né? Quando eu associo ela com outras tecnologias, eu tenho uma hiperautomação. Isso. Uma convergência de tecnologia para um fim. Perfeito. Você consegue me citar um exemplo do que você já tenha conseguido aplicar no nosso dia a dia, na nossa empresa, em relação à hiperautomação? Claro, nós temos tanto a questão de integração de plataformas para consumo de dados, de informação, né, quanto da parte de RPA, que são atividades repetitivas que as pessoas faziam, né? A gente tirou essas pessoas essa parte de ficar trabalhando repetidamente desses trabalhos e colocamos os robôs para fazer isso, né? Associado à integração de plataforma consumindo microserviços através de API. Perfeito. E dentro dessa questão de hiperautomação, hoje a gente aplica dentro de casa, mas você vê algum setor, algum mercado que ela seja mais aderente, que ela possa causar um impacto maior? Ou isso daí é meio equilibrado para todos os mercados? Ela pode ter aplicação em todos os mercados? Eu acho que ela se equilibra muito em todos os mercados. Em algum momento elas chegam a se equiparar, né, na segmentação de mercado.
mas quem hoje mais está tirando proveito da hiperautomação é o mercado financeiro, né? O mercado financeiro hoje consome muito hiperautomação, né? E isso está virando uma modinha, como a gente chama, né? Em todas as segmentações, desde do ramo automobilístico, da questão do agronegócio principalmente, né? Com a captação da IA, trazendo toda essa alavancagem de dados para dentro da inteligência de negócio e você poder tomar decisões com base nos dados que ela fornece. Então, eu acho que não tem um mercado específico que está se destacando. Eu acho que realmente o mercado financeiro hoje, ela aproveita mais isso, mas acho que tem espaço para todo mundo. Bacana. Acho que IA é um espaço à parte, a gente vai ter um módulo exclusivo de IA aqui para a gente conversar, mas você falou de ferramentas ou plataformas no e low code. Então, até até pouco tempo atrás, não se pensava em eu ter uma plataforma low ou no code, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que é uma plataforma, o que é uma ferramenta low ou no code e o que ela agrega no nosso dia a dia, o que ela facilita o nosso dia a dia. Perfeito. Então, vamos começar voltar um pouquinho atrás, que é a questão de processos. Né? Então, eu acho que para a gente ter uma plataforma low code ou no code, uma plataforma, né, que vai gerenciar esses processos. Então, a gente fazer uma gestão dos processos. Aí eu costumo dizer que se você não começa organizando, redesenhando esses processos que tem dentro de casa e você traz uma automação, você está automatizando o caos. Isso já virou bordão, né? Automatizando o caos virou bordão lá dentro de casa. Virou bordão. Então, o primeiro passo é a gente voltar um pouco atrás, fazer análise desses processos que nós temos dentro de casa e organizar eles, desenhar, redesenhar o que não tiver feito, a gente realmente estruturar esses processos para poder receber uma plataforma, para que a plataforma, na verdade, receba esses processos. Porque se eu pegar de forma desestruturada e colocar esses processos dentro de uma plataforma, né, eu estou realmente colocando caos para dentro de uma plataforma. Eu estou dando velocidade a problemas que nós temos, certo? Né? Então, você pode, nos últimos anos, a gente acompanha por dentro de casa, né, até as empresas estão buscando mais a questão de analista de processos. Né? A gente olha no nosso banco de vagas ali, sempre tem vaga para analista de processos. Né? Porque as empresas enxergaram essa necessidade de, primeiro, antes de eu colocar tecnologia, eu arrumar a casa. Né? A partir daí, eu trago o quê? Eu trago as ferramentas, as plataformas que a gente chama de BPM. Né? Então, com a tecnologia BPM, BPA, que é onde a gente vai estruturar os nossos processos. Nós vamos colocar lá. Antigamente, para eu construir uma plataforma, eu precisava de um desenvolvedor, eu precisava de um programador, horas codando, né, horas rodando código, fazendo deploy, e isso demandava muito, o custo era muito alto. Então, o mercado passou a fornecer o quê? Plataformas no code, né, que apenas eu colocando as minhas regras de negócio ali dentro, eu consigo rodar os meus processos. Né? E isso ficou legal, porque aí a gente entra num dos primeiros pilares da hiperautomação, que é o Process Mining, onde a gente vai minerar esses processos. A partir do momento que elas estão dentro da plataforma, eu consigo visualizar como que ela se comporta, como que ela está gerando um gargalo ou não, onde estão as minhas falhas, quanto tempo eu estou demorando e como eu consigo melhorar esses processos. Perfeito. Duas perguntas. Você acha que a tecnologia ela é meio ou ela é fim? E com essas adoções de plataforma no code ou low code, sem código ou baixo código, você acha que então, eu tendo somente o conhecimento de regras de negócio e um raciocínio lógico mais apurado, eu consigo desenvolver todas as necessidades de workflow, de processo dentro dessas ferramentas? Sim, a plataforma eu entendo que ela é um meio, né, para poder a gente chegar ao objetivo, é onde vai ser transportada aquelas informações, né, é o gerenciamento realmente do processo por dentro de uma plataforma. E a questão low code, no code, ela tem uma vantagem que eu não preciso saber codar, eu não preciso entender de programação nenhuma, eu preciso entender de lógica, eu preciso entender como é que o meu processo funciona. Então, eu entendendo que as regras do negócio, eu consigo definir isso dentro das plataformas. Isso me dá um ganho de velocidade muito grande, porque querendo ou não, se eu contratar um programador para fazer uma plataforma, ele vai ter que vir para dentro de casa, entender nossos processos, então tem toda uma estrutura, ambientação que ele tem que fazer. E quando eu trago uma plataforma low code, eu coloco dentro de casa para pessoas que conhecem o processo que executam, elas vão ter uma velocidade muito maior para poder colocar isso para rodar do que um programador que eu trago de fora. Um custo mais baixo. Custo bem mais baixo. Você tem que ensinar a regra de negócio para ele. Então você acaba levando mais tempo e de repente você acaba gastando mais grana com esse processo. Sim, e não é barato, né? Não é barato. Desenvolvimento realmente não é barato. Bom, a gente está falando de hiperautomação, enfim, mas eu gostaria... Fora a hiperautomação, fora a questão de mineração, as automações, os RPAs da vida, os robôs em si,
O que mais que você está estudando hoje em relação à tecnologia dentro da RH Nossa? Nós temos hoje o estudo do metaverso em si, né, que nós estamos trazendo para a parte educacional, né, informativa para o pessoal. Inclusive está aberto também no nosso site lá, nós estamos gerando os eventos todos os meses agora, né, para poder divulgar um pouco também dessa tecnologia, né, ambientalizar o pessoal a utilizar e a fazer essas imersões dentro do metaverso, né, que a gente acredita que isso é a médio e longo prazo. Mas quando a gente fala médio e longo prazo na tecnologia, é menos de 5 anos, né? Então, que é muito rápido. A gente tem mudanças todos os dias. A gente vê grandes players entrando no mercado a cada dia, né? Então, entra a Apple, entra a Google, né? Entra a Meta. Então, assim, um querendo sobrepor o outro. Então, o metaverso ele está muito na hype, né? A gente precisa realmente dar uma olhada com carinho realmente para a questão educacional nesse momento e o posicionamento no mercado, né? Da marca. E quando você fala que o metaverso é hype, o pessoal fala, o metaverso morreu. Na tua opinião, o metaverso morreu? Você está falando que é hype. Muita coisa de mercado, a gente escuta que o metaverso morreu. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Eu acredito que não morreu, né? A gente tem toda uma tecnologia por trás disso que está sendo estruturada, né? Mas a gente acredita que existe a fase de teste, a fase de maturação, né? Claro que as empresas pensam assim, como que eu vou me colocar dentro de um metaverso? Né? A ideia hoje dos grandes players é se posicionar, né? É entrar e dizer eu estou aqui no metaverso, né? Não é que eu vou entrar para poder fazer negócios aqui dentro, né? É poucas empresas que hoje conseguem. Nós temos o exemplo clássico da Nike, né? Onde ela está fazendo teste de produtos. Eu lanço lá um tênis, uma marca de tênis, um modelo novo, vejo se tem aderência e transfiro isso depois para uma linha de produção. Eu consigo produzir, né? Então, isso é um teste de mercado, eu consigo fazer isso. E aí você tem um produto digital, que não é um produto digital e não é um produto físico. Isso, perfeito. Então, tem muito essa questão do metaverso, mas, por outro lado, eu consigo trazer isso para dentro do lado educacional. Né? Eu consigo, por exemplo, levar os alunos de uma escola para dentro de um museu, né? Para uma biblioteca. Né? Eu consigo levar eles para visitar, por exemplo, a Torre Eiffel, né? Sem sair do Brasil. Então, isso é muito interessante. E a experiência dentro do metaverso, ela é bem diferente do que você assistir um vídeo, né? É realmente imersiva, você está lá dentro, você está no local, né? Eu acho que quando você comenta que é uma tecnologia que está sendo estruturada, está sendo desenvolvida, e eu sou um fiel defensor de metaverso, é um assunto que eu gosto muito, eu acho que isso é bem perfeito quando você faz essa colocação, né? A gente tem muita coisa sendo construída ao mesmo tempo, as plataformas estão... E é dia a dia, a gente não está falando de período de meses ou anos. Dia a dia a gente tem entregas melhores e entregas mais eficientes. E principalmente essa questão da educação, que é onde eu vejo que tem um apelo muito forte à questão do metaverso. Acho que tem uma sinergia muito forte. Mas falando em educação, David, é uma pergunta que me preocupa muito e me traz muita... Eu procuro me responsabilizar muito sobre isso. A democratização da tecnologia. Então, hoje, quando a gente fala de metaverso, quando a gente fala de hiperautomação, quando a gente fala de Web3, em qualquer outra dessas tecnologias emergentes, a gente vive numa bolha, né? Sim. 99,9% das pessoas que a gente vai conversar no nosso dia a dia, ela provavelmente não vai saber o que é uma blockchain, não vai saber o que é uma mineração de dados. Como você vê o nosso papel, não só um papel de gestor, mas o nosso papel social nessa democratização da tecnologia? Eu acredito, Dari, que é uma coisa que talvez a geração atual, né, a geração, vamos dizer, a geração da década de 80, a nossa, a gente não está tão familiarizado, por mais que a gente seja curioso, a gente quer entender um pouco disso, né, até porque a gente está dentro de uma área de tecnologia e inovação, a gente precisa estar atualizado, mas eu acredito que é uma onda que a gente está surfando nesse momento, mas quem vai viver isso realmente é a geração Z. Né? Então, eles vão ter muito mais familiaridade e propriedade. Então, a gente preparar essa geração, né? E nos preparar também para poder receber como que essa geração vai chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, qual o conhecimento que eles vão ter dentro do metaverso e a vivência. Então, nós como empresa, nós temos que estar preparado, né? E ter esse conhecimento para poder a gente saber como que a gente vai atuar com esse público, né? Porque é diferente. Né, a vivência é totalmente diferente. Eu posso hoje estar realizando uma entrevista online, né, através de uma chamada de vídeo, mas daqui a um dia eu vou ter que estar captando essas pessoas dentro de um metaverso, porque eles vão estar lá. Claro. Aí a gente chega na questão do nativo digital, né? A gente já está lidando com um ser humano que nasceu na era digital.
sendo que nós tivemos que aprender. Até hoje cedo eu estava conversando, fazendo um bate-papo com o pessoal de uma empresa, onde eu falo como a nossa geração foi ensinada, ela foi educada, né? A gente chegava na casa de algumas famílias, a gente tinha a Barça na estande. Então, nossa, essa família detém um conhecimento, né? Porque ele tem todo o conhecimento do mundo. E hoje a gente tem todo o conhecimento do mundo no bolso. Cada um tá com conhecimento, cada um tem o seu conhecimento do mundo dentro do próprio bolso com a questão do smartphone. E acho que aí a gente não pode cair nessa guerra de gerações. Quem está certo ou quem está errado? Não existe certo e errado. Todo mundo vai se beneficiar dessa água, né? Isso, perfeito. Agora, para provocar um pouquinho, a tecnologia, ela é boa ou ela é ruim? A resposta seria um depende, né? A gente sempre vai aquele depende. Mas a tecnologia, ela vem muito para nos auxiliar, né? Para nos ajudar. As pessoas acreditam que a tecnologia ela vem para substituir o ser humano. Em alguns aspectos, eu acredito que sim, né? Que realmente são condições principalmente voltando um pouco dentro da indústria, são condições de trabalho que são propícias, né? A afetar a saúde do ser humano. Então, a gente consegue colocar, por exemplo, robôs para trabalhar nessas posições. Ambientes insalubres, esse tipo de coisa. A questão de ergonomia também, né? Que hoje a gente já tem os exoesqueletos que nos dão essa condição, né? Não está realmente nas indústrias hoje, mas está sendo desenvolvido, que nos dão a condição de levantar um peso sem eu sofrer a sobrecarga daquele produto que eu estou carregando. Então, assim, eu acho que a tecnologia ela vem muito para nos auxiliar. Agora, cabe a nós sabermos usar ela. Eu até provoquei isso, eu estava conversando com o pessoal, com alguns aprendizes da Espro na terça-feira, e eu fui provocado. Eu estava falando exatamente sobre tecnologia, eu fui provocado, né? Um dos meninos virou assim para mim: Dario, você não tem uma visão muito romântica, muito positivista da tecnologia? Eu falei: é o tom que eu dou para a tecnologia. Eu acho que a gente que dá o tom para ela. A tecnologia é tecnologia. Agora, se ela vai ser aplicada para o bem ou para o mal, depende do humano. A gente falou de energia nuclear ontem. A energia nuclear é fantástica. É uma energia limpa, por mais que seja perigosa, é uma energia limpa. Mas ela pode ser usada para o mal. O GPS, eu posso localizar uma pessoa, eu posso mandar uma bomba num lugar que eu quero. Através de um drone, né? Através de um drone. Depende muito do entendimento e do tom que nós damos para o uso da tecnologia. Perfeito. Aqui a gente falou especificamente sobre metaverso e sobre hiperautomação. Ainda não são tecnologias amplamente, até a hiperautomação ela já é mais, por mais que não seja tão antiga, mais recente, ela já é mais utilizada do que o metaverso. Mas quais as barreiras que vamos falar de metaverso especificamente, quais as barreiras que você vê hoje para a massificação da tecnologia? O que impede dessa massificação? Eu acredito que o primeiro aspecto é o custo, né? Ainda tem um custo relativamente alto, apesar que a democratização ela está vindo abaixo do custo. A gente vai em eventos aí que praticamente são de graça, né? Você tem conteúdo na internet que você pode consumir a todo momento. Então, a democratização, o conhecimento, né? Ele é um baixo custo. Então, você tem um baixo custo. Mas para você fazer uma imersão, você poder vivenciar o metaverso, eu acredito que ainda está um custo bem elevado, né? E tem toda a questão de segurança, né? Que está sendo trabalhada, a segurança digital, né? A cibersegurança dentro do ambiente do metaverso, o compartilhamento de informações, e não só dentro de um metaverso, mas como dentro das redes sociais ainda hoje. Ainda hoje é inseguro você navegar dentro da rede social. Né? Nós tivemos essa semana aí o caso do Discord. Né? Então, a gente tem toda essa questão de segurança, que é uma barreira. Né? E outra é a questão de processamento, velocidade de processamento. A gente ainda depende um pouco da 5G, que está chegando aqui para a gente agora. Então, isso está ficando legal. Mas eu acredito que a médio prazo, a curto prazo, isso aí já vai ser resolvido. Eu concordo plenamente essa questão do custo. Poxa, a gente viu o anúncio da Apple com o Vision Pro para janeiro. Nos Estados Unidos ele entra $3.500. Né? Assustou, né? Então, assim, quanto que ele vai chegar no Brasil? Eu quero, mas se eu falar que eu quero, vai dar divórcio em casa. Então, mas em compensação, a gente já tem o MetaQuest, o óculos MetaQuest a $400, $350. Né? Isso é mais barato que um PlayStation, né? Com certeza, isso é mais barato que um PlayStation. Você fala da questão de segurança, aí eu vou começar a puxar para a inteligência artificial. Hoje existe um embate filosófico até sobre a adoção ou não da inteligência artificial, quais são os limites da adoção. E mais uma vez, eu trago a visão positivista de que se bem utilizada, a gente só tem ganho com a utilização da inteligência artificial. Mas ela é muito perigosa porque ela pode ser enviesada. E se ela é enviesada, por isso que a gente tem até teste de viés no teste de inteligência artificial. Para um bom uso
correto dessa tecnologia, você acha que uma regulamentação é necessária? Você acha que a gente precisa do poder público atuando sobre isso aí? Ou você acha que o mercado é capaz de adotar essa autorregulação? Eu acho que a primeira coisa que eu acredito é que nós temos que aprender a utilizar a inteligência artificial, né? Não só nós como usuários, mas como profissionais, né? Ela veio, foi muito disruptiva em 2023, realmente veio já de uma tendência do relatório da Gartner de 2023, que isso seria para 2023 uma questão muito alavancada, né? A gente teve uma disruptura da questão do ChatGPT, que foi para acesso para a mão de todo mundo, né? Só que será que nós estávamos preparados para receber? Então, eu acredito que uma regulamentação, nesse momento, seria necessária para poder ter limitações, né? Eu consigo hoje usar no meu negócio algumas coisas, né? Eu não posso utilizar ela no ambiente geral do meu ambiente de trabalho. Eu não consigo hoje determinar o que eu quero ver na inteligência artificial. Eu não consigo colocar limites. Então, a gente precisa entender isso antes de transmitir, ou antes de colocar isso na mão de pessoas. Nós temos a questão da questão educacional, né? O aluno hoje ele vai fazer prova. Hoje a gente tem faculdades que é EAD, né? Então, a maior parte do nosso ensino hoje é EAD. Ele está fazendo a prova de um lado com a tela e no outro está com o ChatGPT aberto. Sim. Então, ele pergunta, mas todas aquelas respostas realmente elas são corretas? Será que esse senso crítico a gente não está perdendo? Né? Então, eu acho que realmente precisa uma regulamentação e uma preparação dos profissionais que estão do outro lado da mesa. Do lado da mesa, nós temos os curiosos, né? Que são, vamos dizer, os alunos das escolas e universidades. E do outro lado, nós temos os profissionais, que são os profissionais de docência. Então, será que todos esses profissionais sabem como utilizar, sendo que não é uma geração igual a geração que está vindo agora? Aí eu trago da mesma forma para o nosso ambiente de trabalho, né? Eu tenho analistas e tenho também os candidatos, né? Será que esses candidatos da geração Z não estão sabendo mais usar a inteligência artificial do que nós dentro de casa? Então, tudo isso é uma preocupação que nós temos antes de tomar qualquer decisão na utilização da inteligência artificial. E aí eu volto ao gancho da questão da democratização da tecnologia, né? Eu tenho inteligência artificial, mas você sabe usar? Eu acho que a grande decepção das pessoas nessa primeira massa de adoção, os early adopters da tecnologia, foi de que eles acharam que o ChatGPT era um oráculo. Ele não é um oráculo. Então, assim, aquilo ali é um modelo estatístico. Ele está tentando acertar a resposta, direcionando mais ou menos o que você está perguntando, mas não deixa de ser um modelo matemático. E me assusta muito, por exemplo, a Microsoft há 2 semanas atrás estava falando sobre a Horta com 13 trilhões de parâmetros. Então, assim, o nível de poder que ela tem frente ao ChatGPT é monstruoso. Então, eu volto a falar da nossa responsabilidade na democratização do uso da tecnologia. E assim, pegando a questão da inteligência artificial, do metaverso, o que o público em geral ele pode não saber ou compreender especificamente. Eu falei para o uso dessa tecnologia. Eu falei basicamente que assim, a inteligência artificial é um modelo estatístico. Como assim é um modelo estatístico? Eu faço uma pergunta e ele não está indo consultar numa única base de dados. Você consegue explicar um pouquinho melhor para a gente o funcionamento disso? Eu acho que são modelos probabilísticos. Certo. Ela tenta se aproximar de uma resposta, de uma base, de um banco que ele foi treinado. Aquela inteligência artificial, ela tem as suas redes neurais para buscar uma resposta que venha a condizer com aquela pergunta que você fez. Então, ela tem uma base de dados que ela foi alimentada e com aquilo... É tanto que quando você faz uma pergunta, você tem um joinha lá, né, para você confirmar. Você reprova. Isso. Né? Então, quer dizer, mas eu perguntei, você não está me dando certeza que essa é a resposta certa? Né? Então, assim, constantemente a gente entra um pouco na questão de machine learning. Né? Eu estou treinando essa máquina, eu estou treinando essa inteligência para poder ela me responder com mais aderência. Né? Então, eu tenho uma curiosidade ali que eu estou treinando ela a cada dia. Quando você faz uma pergunta ali, milhares de pessoas ao redor do mundo estão perguntando talvez aquela mesma pergunta que você fez. Só que as respostas são diferentes. A resposta é diferente. Por isso que a gente fala assim, a pergunta que eu fiz e você fez, ele vai te dar a resposta, talvez a mesma resposta, mas de forma diferente. Similares. Você começou na RH Nossa, você entrou como engenheiro de produção na área de pré-venda e de repente você está como coordenador da área de inovação. Nós temos os nossos 2 desenvolvedores debaixo de você diretamente e que a gente está atuando fortemente esse ano. Mas para entrar nessa área de tecnologia, qual competência você acha que o profissional deve ter? É uma competência técnica ou é uma competência comportamental? Ou é uma junção das duas?
É uma junção das duas, né? Porque quando a gente fala de inovação, é uma coisa, a gente já falou, é coisa nova, né, que vai vir. Então você tem que saber lidar com cultura, com pessoas, você tem que saber em que momento você tem que ser incisivo na tua tomada de decisão, você tem que saber em que momento que você tem que voltar atrás. Nós recebemos semanalmente várias ideias de inovação, Sim. só que a gente precisa pegar aquilo e filtrar. E aí você tem que ter aquele cuidado, será que minha ideia não foi legal? A pessoa não criar esses pensamentos nele. Então você tem que analisar com cuidado isso, para depois você transferir para uma parte técnica. Aham. Eu acho que a parte técnica é o menor dos problemas, né? O nosso maior desafio realmente é você saber como vai lidar com essas ideias, né? Como você vai segmentar elas, como é que você vai trazer e distribuir no teu backlog, como é que você vai utilizar, né? Então, assim, antes de chegar na questão de desenvolvimento e pesquisa e desenvolvimento, né? A gente tem todo esse filtro que a gente faz Aham. antes de colocar para o backlog. Então, assim, a competência técnica, não que seja mais fácil. Ela é complicada, mas a gente ensina, mas ela não é tão complexa quanto a gente mostrar o real valor da tecnologia. Isso. E trazendo isso para você, você acha que a gente, assim, as empresas em geral, elas falham na adoção de tecnologia? O que eu vejo muito? Poxa, o Dario trouxe uma nova ferramenta aqui para dentro de casa. Caramba, eu tenho um novo sistema para eu preencher, mais um sistema para eu preencher. Então, eu acho que falta muita questão de leitura de campo, como que essas pessoas, quais são as dores das pessoas e o que essa tecnologia está vindo solucionar para dar sentido na adoção daquela tecnologia. Uhum. Como que você vê isso no seu ponto de vista? É uma pergunta que eu sempre faço antes de iniciar qualquer atividade. Qual o problema que isso vai resolver, né? Porque, querendo ou não, nós somos responsáveis por resolver problemas, né? Não só no ambiente de trabalho, como na sociedade. Você não cria uma solução somente por bonito, para dizer, tá aqui. Mas se ela não tiver um impacto positivo, né, não tem finalidade de você criar ela. Certo. Né? Então, ela tem que resolver algum problema das pessoas, né, da sociedade e do meio que nós vivemos. Então, quando entra uma ideia, a primeira pergunta que eu faço, mas qual problema nós estamos tentando resolver com essa ideia? Show. Cara, aí a gente começa, aí eu começo a entrar um pouquinho mais embaixo. Você falou de dor. Dentro do marketing, a gente tem dois tipos de dor, né? A dor articulada e a dor não articulada. A dor articulada, eu sei o que eu preciso resolver. E a dor não articulada, eu sei que dói, mas não sei o que dói, mas eu preciso resolver. Vamos falar, por exemplo, vamos tangibilizar o negócio. Quando surgiu o iPhone, por exemplo, ninguém tinha necessidade de um iPhone. Ninguém tinha necessidade de um smartphone com touch na tela, ninguém tinha. Mas foi uma adoção massiva do negócio, por mais que o preço de entrada dele fosse alto. Como identificar a dor não articulada? Assim, aí eu me pego pensando também, como que a gente faz? Para mim é muito complexo identificar uma dor não articulada. Como você que faz essa pesquisa de campo, identificando com seus pares, identificando com os nossos stakeholders ou com os nossos clientes internos, como que você faz para identificar essa dor? A dor articulada é fácil, você está vendo que está doendo. Não, eu quero automatizar uma planilha, por exemplo. Show. E a dor não articulada, como que você faz? Ai, não é bem uma bola de cristal, né? Pergunta fácil, né? Pergunta do milhão? Porque nós temos a questão de previsibilidade, né? O que pode acarretar? Então, assim, quando eu tenho um processo mapeado ponta a ponta, eu sei que no meio desse processo eu posso resolver um problema, né? Que realmente é uma dor. Mas que eu resolvendo essa dor, será que lá na frente isso não vai me ocasionar uma outra dor que eu não estou sentindo ainda, mas que alguém vai sentir? Então, a gente acaba trabalhando com essa previsibilidade. Eu estou resolvendo aqui, mas olhando lá na frente. Eu olho o que isso vai causar de impacto, positivo ou negativo. Né? Se for negativo, já é uma dor que a pessoa não sente hoje, mas eu estou resolvendo aquela, ela não sabe. Inconscientemente, a gente está gerando uma dor para uma outra área, para uma outra pessoa, para uma outra atividade. Né? E a gente já tenta mitigar esses riscos, né, no começo da criação, nesse processo que a gente está resolvendo essa dor. Então, eu acho que é uma forma da gente sempre olhar à frente. Uma visão, aí é uma crítica que eu faço para a gente que é da área de inovação, a gente nunca se ater somente àquilo que está sendo pedido, a questão da visão sistêmica, né? Você pode falar um pouquinho mais dessa questão de visão sistêmica para a gente na área de inovação? A visão sistêmica a gente tem como olhar como um todo, né? A gente não tem como a gente olhar só porque a gente está desenvolvendo ou porque a gente acredita que vai resolver um problema. Né? Então, quem são as pessoas envolvidas? São os stakeholders, são as pessoas que executam, são as pessoas que recebem informação,
as que mandam as informações. Então, existe toda uma cadeia de processos que a gente tem que respeitar. Então, eu tenho que começar a olhar ponto por ponto. Por exemplo, se alguém falou para mim que a gente está trabalhando aqui numa área de qualidade, mas esse serviço essa solução que a gente está trazendo, ela vai ter um impacto na área financeira. Será que eu conheço os processos da área financeira? Será que eu conheço os processos da área de departamento pessoal? Será que eu conheço as dores, né, da área de recursos humanos, de RH dentro da empresa? Então, eu preciso ter essa visão e estar alocado dentro desses processos. Eu preciso entender. Claro que a gente nunca vincula o processo à pessoa. É sempre o processo dentro do departamento. Então, a gente consegue enxergar isso, né? A gente consegue ter essa visão sistêmica de como que a informação tramita dentro da empresa. Porque senão você resolve o problema de um lado e você explode o problema do outro, né? E normalmente acontece, se não for mapeado. Acontece, né? Exatamente, se não for mapeado, se planejado é o que mais acontece. Até agora a gente falou de tecnologias que realmente nós estamos trabalhando e a gente já desenvolveu ou está desenvolvendo dentro de casa. Só que na tua rotina hoje, o que você está estudando? O que você vê que a gente ainda não aplica, mas o que você vê de potencial aplicação dentro do nosso negócio? Eu acredito que blockchain. Blockchain é uma coisa que, né, a gente tem que começar a olhar com mais carinho dentro de casa, porque ela traz um leque de oportunidade muito grande, principalmente na questão de segurança. Hoje, a única ameaça que a gente tem para a blockchain seria a computação quântica. Que a gente nem sabe o que é ainda. A gente nem sabe. Então, assim, eu acredito que a gente tem que começar, a gente vai começar a olhar, né, no próximo semestre também, para trazer algumas soluções a respeito da blockchain para dentro de casa. Inclusive, a gente já está desenhando algumas coisas em relação à blockchain, né? Blockchain é uma tecnologia que baseia todo o mercado de criptomoedas. Toda a Web3, praticamente, ela é desenhada sobre soluções de blockchain. Então, é uma solução descentralizada, até a questão do trilema da rede, né? É escalável, segura e veloz. Então, é um negócio que tem que ser olhado com carinho. Se eu pudesse sugerir algum tema para as pessoas buscarem e estudarem, realmente seria no mercado nas questões de blockchain. É que quando a gente fala de Web3, as pessoas voltam-se muito a NFTs. Certo. Nossa, NFT é um bandeirinha do universo todo que engloba a Web3, né? Isso. Então, a gente temos outros universos, né, dentro da Web3. David, voltando para você agora. Você é engenheiro de produção, engenheiro de formação, certificado em metodologias, Black Belt. Como que você entrou para esse negócio de tecnologia e o que te mantém motivado? O que te mantém animado dentro desse mercado de tecnologia? Eu acredito que curiosidade. E conformado. Então, conformado. Aí tem uma frase na metodologia ágil, sempre tem um jeito melhor de fazer as coisas. Sempre tem um jeito melhor. Sempre. Então, eu acho que a questão da curiosidade, ela faz a gente transpor barreiras, né? Porque você tem um desafio, você sempre vai estar buscando superar esse desafio, né? E eu acredito que quando você passa para uma área de tecnologia, é uma área que, como a gente falou aqui, que está mudando todo dia, ela vem se renovando, então a gente tem desafio todos os dias, né? A gente fecha o computador, quando abre no outro dia, parece que já mudou, né? Nós já temos novas tecnologias entrando no mercado, nós temos novos players, temos novas soluções, né, para os problemas que nós temos hoje dentro das organizações. Então, a área de tecnologia, ela não é uma área estática, né? Como eu posso dizer, dentro da engenharia. Da engenharia, a gente está ali para resolver um problema do dia a dia, né? E na tecnologia, não. Na tecnologia, toda hora aparece alguma coisa nova. Você tem uma rotina, né? Não que nós não tenhamos uma rotina, né? Mas é uma caixinha de surpresa o que vem em relação aos dias. Imagine que você tem que estar olhando em todo o tempo para fora, né? A inovação. Porque hoje a gente tem uma solução que ela nos atende perfeitamente agora, mas será que daqui a 2 meses, 3 meses, a gente continua sendo competitivo com a tecnologia que nós estamos utilizando? Né? E a palavra, eu acho que chave aqui é competitividade. Sim. Né? Como que eu entro para competir no mercado com grandes players? Né? Sendo que hoje nós já estamos em outro nível de conhecimento em tecnologia. Né? A Rega está se posicionando no mercado. Inclusive, nós fizemos um evento para falar de metaverso e tecnologias emergentes que foi um sucesso, né? Deu tudo muito certo e os participantes ficaram até impressionados com o nível de solução que a gente está levando para o mercado, né? Que não se espera, porque nós não somos segmentados em empresa de tecnologia, né? Mas nós temos o conhecimento, então o conhecimento está dentro de casa. O background que a gente roda todo nessa questão de tecnologia, né?
Agora eu vou fazer uma pergunta bem fácil, bem fácil. Como que você enxerga esse mercado de tecnologia, de emprego de tecnologia para os próximos 5, 10 anos? Eu acho que promissor, né? Eu vou sempre agora, a partir de então, né, associar a área de tecnologia à inteligência artificial, porque ela está vindo para auxiliar a questão do desenvolvimento, né? Desenvolvimento, programação, construção de novas soluções dentro da área de tecnologia. Eu acho que é uma área que ainda continua promissor e vai continuar pelos próximos anos, a gente não tem como fugir disso, né? E muito voltado hoje realmente à solução de problemas, né? A solução do que a gente tem de dificuldade no dia a dia. Por mais que a gente fala que são as hype, as modinhas que estão aí dentro da tecnologia, que são as novas stacks que estão surgindo, né? A cada dia a gente está falando de uma linguagem de programação nova, né? Mas a gente está tentando acompanhar, nós estamos acompanhando esse mercado, né? O que tem de novo no mercado. Então, todos os dias a gente acorda, né, com uma solução nova e com uma hype nova da tecnologia. E isso é legal porque nos dá, assim, uma longevidade dentro da tecnologia que eu não penso um programador hoje deixando de programar. Eu não penso um desenvolvedor amanhã ele não vai mais ser desenvolvedor. Não, né? Ele tem campo aí para os próximos 50 anos. Então, pegando esse teu gancho, a gente falou da questão de tecnologia ser algo relativamente caro, tem tecnologias caras, se você desenvolver um ambiente imersivo é caro, você desenvolver uma rede de blockchain não é barato, desenvolver uma IA também é um valor robusto, mas então, assim, qual dica que você daria para a pessoa que quer começar a entrar nesse mercado de tecnologia ou para entender um pouquinho melhor? Existe material gratuito? Onde que a gente pode estudar um pouquinho mais sobre tecnologia? Nossa, eu sempre aconselho, realmente tem bastante coisa gratuita, né? Eu acho que o início de tudo é você começar a entender um pouco de algoritmo, né? Entender um pouco de lógica de programação, né? Não, mas eu não quero ser um programador. Mas se você estuda um pouco de lógica de programação, você começa a desenvolver o pensamento crítico, né? E o pensamento de criatividade também. Como é que você pode resolver problemas a partir da lógica, né? Então, quando você começa a estudar lógica de programação, o leque se abre. Independente da stack que você vai se especializar, se você entende de lógica, a linguagem em si depois é muito mais fácil de você desenvolver, né? E tem vários materiais gratuitos dentro do YouTube, principalmente, né? Um que eu recomendo, né? Que eu sempre faço teste com o pessoal, do Gustavo Guanabara, né? Ele tem aulas grátis lá, né? Se você quiser pegar um certificado, você paga. Mas, assim, ele é um excelente professor, né? Você começa do básico lá, você é leigo, não entende nada de programação, né? Nós temos canais no YouTube que vai te fornecer, nós temos também os podcasts da Lura, que é muito, muito enriquecedor de conhecimento. Eles falam muito de tecnologia, das novas tecnologias que estão surgindo, das modinhas lá. Então, é bem legal acompanhar esse pessoal. É bacana, e assim, eu sou um fiel defensor porque não é porque é uma tecnologia cara que eu tenho que pagar caro para aprender. Então a gente tem muita coisa boa disponível de graça mesmo. Inclusive, vamos voltar na questão do metaverso, dia 5 de julho agora, às 8 horas da noite, a gente vai estar falando sobre metodologias ágeis na sala de metaverso da RH Nossa, e isso vai estar aberto para o público. Então eu volto na nossa responsabilidade da democratização da tecnologia, né? Perfeito. Sem contar que a gente vai trazer um pouco da metodologia tradicional. Como que vamos associar essas duas metodologias dentro de uma área de outra ou não? Não é o papo do dia, mas uma anula a outra? Vamos descobrir. Vamos esperar no dia 5. A gente está caminhando para o final aqui, então eu gostaria que você deixasse as tuas últimas palavras, as tuas últimas percepções e as suas indicações para os nossos amigos aí. Vamos lá. Então, eu acredito que o segredo é não parar de inovar, né? Tá sempre buscando conhecimento, buscando se atualizar no mercado, porque é um mercado que está, como a gente comentou várias vezes aqui, está se atualizando a cada dia. Não deixem de pesquisar, de estar junto com essas pessoas, que você está convivendo com pessoas do mesmo ambiente de tecnologia, te faz crescer muito, muito. A troca é muito legal, né? Pode nos procurar, o pessoal aí da RH Nossa, né? Quem também não é da RH Nossa, pode nos procurar. Entra lá nas nossas redes sociais, entre em contato conosco, né? Quiser trocar mais umas ideias sobre tecnologia, do que nós estamos fazendo. Tem coisas bem legais dentro de casa. Todos os dias nós estamos inovando realmente, né? Tem coisas que a gente olha para o mercado, coisas que o mercado está chegando agora, que a gente fez há um ano atrás, então a gente já está um pouco lá na frente,
né? Então, pode nos procurar, deixa o nosso contato aí, Dario, depois, e a gente vai estar crescendo junto. É até assustador, né? Quando a gente olha para trás, a gente brinca que a ação de casa faz milagres? Faz, né? A gente tem processos lá com quase 30 mil automações rodando por mês, né? É um processo extremamente robusto. Mas, David, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui. É um assunto que quase eu não gosto de falar, né? Então, por mim, eu ficava falando a tarde inteira aqui, mas nós temos tempo. Obrigado pela participação. Amanhã, com certeza absoluta, a gente está lá no escritório falando sobre inovação, falando sobre tecnologia e como que a gente pode fazer melhor as coisas, né? Tenho certeza disso. E agradecer também, Dario, pelo convite, estar aqui podendo falar um pouco do que a gente gosta, né? Perfeito. Obrigado, Dario. Obrigado, RH Nossa. Pessoal, muito obrigado pela participação mais uma vez. Estamos fechando o nosso 4º episódio do Nossa Conexão. E esperem até o próximo 5º episódio que a gente vai estar trazendo coisa legal para vocês, tá? Não deixem de nos acompanhar nas nossas redes sociais, tá bom? Um abração a todos.